Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Pensei que tinha sacrificado tudo por eles. Minhas noites, minha juventude, minha dignidade às vezes. Durante 30 anos construí do zero um negócio próspero, uma pequena empresa familiar que se tornou um grupo respeitado. Cada contrato assinado carregava a marca dos meus esforços. Cada funcionário sabia meu nome, ou pelo menos eu pensava que sabiam. Mas naquela noite, sentada naquela longa mesa de vidro, rodeada pelos meus filhos e pelos meus superiores hierárquicos, compreendi algo terrível: eu me tornará invisível. Tudo começou como uma simples reunião familiar. Meus 2 filhos, Michael e Andrew, e minha filha Samantha, insistiram em modernizar a gestão da empresa. Falaram sobre estratégia, juventude e imagem. Sorri confiante. Afinal, eu lhes havia dado tudo. Então o tom das palavras mudou. Pai, sejamos honestos. Você não está mais à altura da tarefa. A frase foi como um tapa na cara. Os executivos baixaram os olhos. Ninguém protestou. Pior ainda, alguns esboçaram um sorriso constrangido, como se estivessem esperando por esse momento há muito tempo. Meus filhos continuaram. Eles falavam de mim na terceira pessoa, enquanto eu estava sentada lá. Eles criticaram minha aparência, minha idade e a maneira como eu falava com os funcionários. Eles riram dos meus métodos antigos, das minhas decisões passadas, as mesmas decisões que construíram a riqueza deles. Então veio a humilhação final. A partir de hoje, o conselho decidiu que você não terá mais nenhum poder executivo. Você permanecerá, simbolicamente. Simbolicamente. Eu não era mais pai, mais um fundador, apenas uma estátua constrangedora do passado. Os funcionários aplaudiram. Sim, aplausos. Naquele exato momento, senti algo se quebrar dentro de mim. Sem raiva. Sem gritar. Simplesmente uma frieza e lucidez. Levantei-me lentamente, ajeitei o casaco e disse apenas uma frase. Muito bem. Continuem sem mim. Eles pensaram que tinham vencido. O que eles não sabiam era que tudo que possuíam ainda me pertencia. E que na manhã seguinte, quando o sol nascesse sobre este edifício de vidro e orgulho, ninguém esperaria que eu fizesse isso. Quase não dormi naquela noite. Não por causa de raiva, mas por causa das lembranças. Sentado sozinho no meu escritório particular, aquele que eles nunca usavam, fiquei olhando para as paredes cobertas de fotografias amareladas. Instantâneos que ninguém mais olhava. Eu jovem com as mãos cobertas de graxa, o primeiro espaço alugado, a velha van branca, minha esposa Elizabeth sorrindo, antes que a doença a levasse de mim. Tudo começou ali. Quando as crianças eram pequenas, o negócio era uma aposta arriscada. Eu trabalhava 16 horas por dia. Chegava tarde em casa, muitas vezes tarde demais para as histórias de ninar. Elizabeth sempre me dizia: eles entenderão mais tarde. Eles nunca entenderam. Lembrei-me de Michael, meu filho mais velho. Contratei-o logo após ele se formar na universidade, sem experiência alguma, com um salário que eu nem sequer podia pagar. Andrew, o irmão mais novo, trocava de emprego a cada 6 meses, incapaz de se estabilizar. Samantha, brilhante mas impaciente, queria tudo, imediatamente. E no entanto eu lhes dei tudo. O que meus filhos não sabiam, ou fingiam não saber, era que eu nunca havia realmente renunciado ao poder. Oficialmente sim. Mas legalmente? Financeiramente? Essa é outra história. Após a morte de Elizabeth, tomei precauções. Não por desconfiança, mas por prudência. A maioria das ações ainda estava em meu nome. Os estatutos da empresa, que ninguém jamais leu até o fim, me davam poder absoluto em caso de uma crise de governança. E aquele encontro humilhante. Era exatamente isso. Às 3 horas da manhã, abri meu cofre pessoal. Retirei uma pasta grossa, marcada com uma única letra e Elizabeth. Lá dentro estavam os documentos que havíamos assinado juntos 10 anos atrás, quando as crianças já começavam a falar comigo como se eu fosse um obstáculo. Ela havia previsto o que eu me recusava a admitir. Prometa-me que você não vai deixar que eles te apaguem. Ela me contou. Fechei os olhos. No dia seguinte, ao amanhecer, disquei um número para o qual não ligava há muito tempo. E sou eu. A situação surgiu. Silêncio do outro lado da linha. Então uma voz calma. Muito bem. A reunião está marcada para as 8 horas. Endireitei-me mais calmo do que nunca. Naquele dia eu não ia me vingar. Eu não ia gritar. Eu não ia implorar. Eu ia lembrar a todos quem realmente era o dono desta empresa. Exatamente às 8 horas, a sala de conferências do último andar ainda estava banhada por uma luz fria. Não aquela que está sob os holofotes. A da manhã, implacável.
Havia apenas 4 pessoas ao redor da mesa. Richard Coleman, advogado de longa data da empresa. Ellen Brooks, a contadora certificada que conhecia cada centavo de nossas contas. David Miller, o diretor jurídico externo. E eu. Nenhum dos meus filhos estava presente. Eles não haviam sido convidados. Richard colocou uma pasta preta na minha frente sem dizer uma palavra. Seu olhar era sério, respeitoso, exatamente o oposto do que eu tinha visto no dia anterior. Você ainda é o acionista majoritário com 68%. As decisões de ontem são juridicamente frágeis. Muito frágeis. Helena assentiu com a cabeça. Todos os contratos de trabalho, incluindo os de seus filhos e gerentes seniores, contêm uma cláusula de rescisão imediata em caso de conduta grave ou abuso de poder. Abuso de poder. As palavras ainda ecoavam quando David deslizou uma folha de papel em minha direção. A humilhação pública de um fundador e a tentativa de desapropriação sem votação legal. Preenche todos os requisitos. Não disse nada de imediato. Eu ainda conseguia ver os aplausos. Os sorrisos. Desprezo disfarçado de modernidade. E quanto aos funcionários? Perguntei calmamente. Ellen foi uma inspiração. Aqueles que aplaudiram, aqueles que apoiaram a moção, todos assinaram. As gravações internas são claras. Richard acrescentou em voz baixa. Você pode demitir todos eles. Hoje, legalmente. Um silêncio pesado se instalou. Naquele momento compreendi algo fundamental. Não foi apenas uma traição familiar. Foi uma tomada de poder coletiva, alimentada pela arrogância. Faça isso, eu disse. Sem tremores. Sem hesitação. David olhou para cima. Todos? Olhei-o diretamente nos olhos. Todos aqueles que se esqueceram do motivo pelo qual esta empresa existia. Às 9h30, as intimações estavam prontas. Às 10h, a equipe de segurança recebeu instruções. Às 11h, meus filhos receberam uma mensagem simples. A presença é obrigatória. Sala principal. 14h. Eles pensaram que seria uma mera formalidade. Uma assinatura. Um detalhe administrativo. Eles não sabiam que exatamente às 2h. O mundo deles estava prestes a desmoronar em silêncio. Exatamente às 2h, o salão principal estava lotado. Altos executivos na primeira fila. Os gestores por trás disso. Meus filhos sentados lado a lado, confiantes, quase divertidos. Michael estava checando o celular. Andrew sussurrou uma piada para Samantha. Eles nem sequer levantaram a cabeça quando eu entrei. Dessa vez ninguém aplaudiu. Posicionei-me na ponta da mesa. Richard Coleman e David Miller juntaram-se a mim. Ellen Brooks permaneceu de pé perto da parede com o tablet na mão. Vamos ser rápidos, eu disse. Minha voz estava calma. Calma demais. Michael sorriu. Pai, se for sobre ontem, podemos conversar sobre isso em particular. Ricardo deu um passo à frente. E isso não será necessário. Ele começou a ler, nome após nome, função por função, demissão imediata, falta grave, acesso revogado. Os sorrisos desapareceram. Quando o primeiro executivo se levantou, escoltado pela segurança, um arrepio percorreu a sala. Quando o segundo empalideceu, ninguém mais respirava. Andrew inclinou-se na minha direção. Você não pode fazer isso. Eu assisti pela primeira vez desde o dia anterior. Sim, e eu aceito. Samantha se levantou de um salto. Você está brincando comigo? Você vai destruir a empresa. Ele falou calmamente. Não, nós vamos salvá-la. Então chegou a vez deles. Miguel, André, Samantha. 3 letras. 3 contratos foram quebrados. 3 distintivos foram colocados sobre a mesa. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o zumbido das luzes de neon. De agora em diante, concluí, você não trabalha mais aqui. Michael sussurrou. Vocês estão nos renegando. Balancei a cabeça negativamente. Não, vocês se traíram. Às 14h32, a sala estava vazia. Às 14h33, a empresa era minha novamente. Mas isso não foi o fim. A parte mais difícil ainda estava por vir, encarar meus filhos como pai. Eles estavam me esperando no meu antigo escritório. Não a sala de conferências. Não é um local oficial. Onde tudo começou. Michael estava parado junto à janela com os punhos cerrados. Andrew andava de um lado para o outro, sem conseguir se acalmar. Samantha estava sentada com os olhos vermelhos, mas o queixo erguido com orgulho. Você venceu. Michael deixou escapar. Não foi uma guerra. Eu respondi. Fez-se silêncio. Então Samantha falou com a voz embargada. Vocês nos humilharam na frente de todos, como se fôssemos estrangeiros. Sentei-me devagar. Exatamente como você fez comigo.
Andrew parou abruptamente. Só queríamos seguir em frente. Vocês estavam nos sufocando. Assenti com a cabeça. E eu estava te protegendo. Dos seus erros. Do mundo real. Eles nunca tinham conhecido o fracasso. Nunca senti o medo de não pagar salários. Nunca passei noites em claro mendigando em um banco. Levantei-me e abri a gaveta da minha escrivaninha. Eu tirei uma foto disso. Elizabeth. Sua mãe me fez prometer uma coisa: nunca deixar que esta empresa se torne um lugar sem respeito. Nem pelos funcionários. Nem pela família. Michael baixou os olhos. Vocês são meus filhos. Eu amo vocês. Mas o amor não justifica a traição. Um longo silêncio.